tudo bem? Boa noite para quem está assistindo a live ao vivo. Eu sempre brinco com isso, né? Assistir live ao vivo é curioso, né? Porque se não é live ao vivo é o quê? Então, pode ser depois, né? Não ao vivo, nos canais todos, seja no IGTV, no YouTube, onde a gente coloca muitas vezes também a gravação do vídeo. Mas enfim, se você está ao vivo agora, se você está assistindo depois, boa noite, bom dia, boa tarde, bem-vindo. A gente vai fazer mais uma edição do Jogando Conversa Dentro e a edição de hoje é muito bacana, não só porque a convidada, assim como várias outras pessoas que tiveram aqui, tem um conteúdo muito legal, até uma história de vida profissional também muito legal, mas o tema é muito bacana, o tema é muito pertinente com tudo que está acontecendo no mundo hoje. E uma coisa muito curiosa que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, que é o fato das pessoas viverem por mais tempo. Bom, até aí, o que é que isso tem de tão incrível, além do próprio fato, né, de permitir mais vivência? É o fato de que vai permitir e vai, na verdade, fazer com que as pessoas convivam com diferentes gerações ao mesmo tempo. Então, isso vai trazer uma mudança para o mundo organizacional, já está trazendo, porque a gente já tem hoje pelo menos 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo. Em alguns lugares, sim, muito raros, você chega já a ter 5 gerações, correndo o risco de, quem sabe, chegar a ter até 6 gerações ao mesmo tempo. Bom, enfim, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando do convívio de pessoas que nasceram em períodos muito diferentes, períodos esses que vão compondo um conjunto de valores muito diferentes, e ao compor esse conjunto de valores muito diferentes, vai compondo expectativas sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre convívio, sobre o que significa, por exemplo, ter uma jornada profissional. E quando tudo isso se encontra nas famílias, na sociedade e especialmente nas empresas, às vezes torna essa convivência muito rica, às vezes torna essa convivência muito complexa. E a nossa convidada de hoje criou um projeto fantástico para ajudar nessa aproximação entre grupos. Bom, eu venho falando muito sobre ação, né? Sobre a gente teorizar um pouco menos, sobre a gente planejar bastante, mas que este planejamento não seja talvez nem 10% do tanto que a gente age, do tanto que a gente efetivamente põe a mão na massa, faz as coisas acontecerem. Então, acho que um projeto como esse é um exemplo disso, né? Enquanto tem muita gente aí teorizando e esperando para ver quando é que eu vou fazer, não, peraí que eu estou planejando, peraí que eu vi uma oportunidade, peraí que eu estou estruturando, tem gente fazendo as coisas acontecerem. Então, a Vivi vai nos contar um pouco dessa história e desse projeto incrível. Ela já me avisou aqui que daqui a pouquinho vai entrar, vai pedir a permissão para entrar. E aí assim que ela pedir aqui, eu já autorizo e ela conta um pouco dessa história. Mas mais do que tudo, eu acho que o bacana é a gente ver um projeto em ação. E aí a partir da conversa, a partir do que a gente for conversando e for falando e for discutindo do projeto dela, eu queria fazer algumas correlações com essa história das gerações. Eu vou aproveitar esse início aqui e vou contar um pouquinho sobre como é que a gente entende, né, essa história das gerações. Né? Para nós, as gerações são basicamente divididas por períodos em que as pessoas chegaram. E a primeira geração foi a geração dos veteranos, que muitos deles, a imensa maioria, já nem está mais no mercado de trabalho. E aí a gente vai falando dos veteranos, vai entrando nos baby boomers, vai depois entrando na geração X, que inclusive é a minha geração. Acho que não é a Vivi é muito mais nova que eu. Acho que ela já é da geração Y, que é a geração que vem na sequência, até chegar na geração Z, a gente vai passar um pouquinho por cada uma delas, depois eu vou contando, até chegar, Vivi, numa geração que eu já estou nomeando aqui, mas eu espero que esse nome não pegue, que eu confesso que eu acho o nome feio. Eu estou chamando de geração pós-Covid. Então, a molecada vai nascer, né? A partir desse ano, daqui para frente, vai entrar num outro espectro, né? Vai ver um outro mundo, né? Do mesmo jeito que quem nasceu Nem me fale. Não, quem nasceu depois do 11 de setembro, né? Entra num espectro completamente diferente.
a molecada que nascer daqui para frente no pós-Covid vai nascer num outro mundo. Vivi, muito boa noite. Obrigado por ter aceitado. Boa noite, Danilo. Que bom. Obrigada a você por essa oportunidade incrível de falar um pouquinho da Mais Vívida. Estou super feliz de estar aqui conversando com a sua audiência, o pessoal que está ao vivo, que vai depois assistir a versão gravada. Obrigada mesmo pelo convite. Vamos bater um papo aí. Acho que tem algumas coisas para compartilhar e muito aprender com você também. Vamos junto. Vivi, conta um pouco de você, né? Eu acho que você tem uma jornada tão legal, profissional, pessoal. Conta um pouco da tua jornada para a gente chegar, então, até esse projeto. E aí você fala um pouco dele, porque é muito bacana. Legal, vou contar um pouquinho. Bom, eu sou jornalista de formação, né? Para quem está assistindo aí não sabe, meu começo de carreira foi com conteúdo. Depois eu migrei para marketing, trabalhei em algumas empresas grandes e médias e pequenas, startups também, como executiva de marketing. Tive um negócio próprio entre 2015 e 2017, né, na área de marketing também. E nas minhas duas últimas posições, eu trabalhei como mentora numa empresa de impacto social e também na Unilever, empresa de consumo que todo mundo conhece, né? E a Mais Vívida surgiu dentro de assim, na verdade eu tinha uma inquietação muito grande com relação às condições dos idosos da minha família e acabei tendo a sorte de conhecer meus sócios dentro do MBA da FIAP, onde a gente estava fazendo o MBA de inovação, onde eu, o Felipe e a Lívia nos conhecemos. E os três tinham uma inquietação parecida, mas cada um tinha uma ideia de uma solução diferente, né? Então, vocês estão me vendo bem, gente, ou tá escura a tela? Não, eu tô te vendo bom. Para mim, tô te vendo bem. Vamos ver se o pessoal comenta alguma coisa, mas eu te enxergo. Pessoal, qualquer coisa me comentem aí, que para mim tá parecendo um pouquinho escuro. E aí, no MBA, a gente queria montar um business voltado para a terceira idade, um negócio voltado para esse mercado, que é muito carente, né? Então, a Mais Vívida surgiu nesse contexto. Isso era 2018. No mês de maio de 2019, a gente concluiu o trabalho da startup que foi entregue no MBA, como vamos dizer assim, como se fosse a nossa tese ali, de que a gente acreditava que havia um negócio que era uma proposta inovadora, que era lidar com idosos dessa forma que a gente está se propondo, eu vou contar um pouquinho. Tinham outras ideias também junto, mas a gente acabou fazendo alguns estudos de campo que nos levaram para a ideia do Mais Vívida como é hoje. E a Mais Vívida hoje é uma startup que está começando a ganhar uma expressão dentro do ecossistema de inovação. A gente tem mais de um ano de vida já, fez um ano e pouquinho de vida. Já realizamos mais de 150 atendimentos a pessoas da terceira idade. A gente chama os idosos de vividos, mais vívidas, vividos. E por que vividos, né, gente? Acho que é legal comentar isso. A palavra idoso, ela tem uma pecha negativa, né? Embora seja correta, né, demograficamente falando, ela tem uma pecha negativa. Infelizmente, as pessoas, os próprios idosos acabam não querendo se reconhecer como idosos, né? Porque é um nome que tá com esse ranço aí, vamos dizer assim. Então, a gente foi buscar um nome que, quando a gente falasse com essas pessoas, eles se reconhecessem, sabe? E são pessoas vividas, né, que viveram muito, têm sabedoria acumulada, conhecimento acumulado, experiência, e ao mesmo tempo também são pessoas vívidas, né? Se você colocar o acento na primeira sílaba, são pessoas vívidas também, que é a proposta da Mais Vívida. A nossa missão é combater o isolamento social das pessoas acima de 65 anos, através da conexão com jovens, de até 30 anos, que levam também um pouco dessa vida nos encontros com os vividos que a gente promove, né? E na Mais Vívida, Danilo, a gente usa dois princípios, assim, para esses encontros acontecerem. Geolocalização, né? E por que geolocalização? Porque, embora hoje o físico seja menos importante, porque as coisas estão acontecendo online, gera mais assunto, sabe? Você falar com alguém que mora na rua de trás da sua, e para esse público, que é um público mais conservador nesse sentido, saber que ele está conversando com uma pessoa que, na verdade, mora ali perto, ou frequenta o mesmo mercado, ou frequenta a academia. Então, assim, soa mais familiar, né, para eles. Então, a geolocalização não ajuda só na questão do deslocamento físico, mas também nesse matchmaking.
Mas tem, de qualquer maneira, esse desafio, né? Porque muitas vezes pode ser que aquele indivíduo, eu não sei que experiência, que experiência não, que nome que você usou para os mais jovens, mas enquanto você falou dos vividos, eu pensei nos disponíveis. Né? Também não sei se esse termo é o mais adequado, mas ele me parece muito bacana. Se a pessoa está disponível para ensinar, disponível para aprender também, né? Perfeito, Mas perfeito. muitas vezes eu tenho disponibilidade de vontade e até de alguma experiência num assunto mais moderno, mas eu posso não ter recurso. E aí, se eu tiver que me deslocar muito para atender este ser, né, que tem muita vivência e até também disponibilidade para aprender, mas o que está disponível para ensinar não tem ao recurso, simplesmente não vai conectar. Então, a geolocalização ajuda muito, inclusive, na implementação. Porque um projeto é bonito, bonito, Sim. bonito, mas ele precisa ser viável, né? Executado, exato, exato. E ajuda também nessa questão de quando as cidades grandes estão nos seus horários de rush, mais movimentados, a pessoa de idade, o que a gente faz, cria quase um evento, vamos dizer assim, né? Na casa dele, ali, né? Naquele momento que ele encontra com aquele jovem. Então, não dá para a pessoa se atrasar, ou dizer que teve um problema no transporte. A proximidade também ajuda um pouco nisso, a não frustrar a experiência do mais vivido, né? Que acaba recebendo esse jovem na casa dele. Interessante então, você falar isso. Vou tomar a liberdade só de interromper. Eu lembro uma vez quando eu participei de uma iniciativa moleque ali, 20 e tantos anos e tal, e uma das coisas que o lugar onde a gente se predispôs a ajudar, que era eu vou chamar de asilo por falta de um termo melhor para descrever aquele lugar, falou pra gente, eu só preciso de uma coisa de vocês, compromisso. Não importa se você vai vir aqui fazer uma visita, tocar violão, fazer uma festa, um bingo. Eu preciso que vocês apareçam. Porque quando a gente diz para eles que vocês virão e vocês não importa quem seja, isso gera uma expectativa que o não cumprimento disso é muito pior do que não realizar nada. Então é interessante você ter falado isso, né? Porque a geolocalização, inclusive, garantindo uma melhor capacidade de execução, evita essa frustração que para todos nós já tem uma dor, para eles pode ter uma dor com sofrimento, né? Uhum. Sim, é exatamente isso. É isso, não, você falou tudo, assim, nem preciso complementar. É exatamente isso. Se o encontro não acontecer, é melhor do que se ele for prometido e não cumprido, né? Então, como a gente tem esse propósito muito pessoal, a empresa nasceu de histórias pessoais, das famílias e tal, a gente vela muito por isso. E uma coisa muito legal dos jovens que trabalham com a gente, Danilo, é que eles entendem isso tão bem, que é muito raro, sabe? A gente ter remarcação, cancelamento. Muitas vezes o cancelamento vem por parte do cliente, às vezes não está se sentindo bem naquele dia. Mas é muito legal. Os anjos, que a gente chama, que são os jovens que estão cadastrados na nossa base e treinados para trabalhar com os idosos, eles têm muita noção disso, eles recebem essas informações de treinamento. Então, eu acho que isso muda muito também a postura da pessoa, né, com a velhice. A gente mexe com essa cultura aí do envelhecimento nesse ponto também, de ter esse cuidado, de ter esse carinho. É muito legal, assim. Você sabe que quando a gente fez o processo seletivo, né, quando a gente começou a pensar mais vívida, a gente não sabia como que a gente ia escolher as pessoas, né? E aí, a gente foi pedindo indicação, né? Amigo de não sei quem, o filho da sua amiga, não sei o que. Vivi, só uma coisa, eu tô com a impressão que a área do microfone, ela tá escondida talvez aqui na tua blusa. Deixa eu ver se melhora, assim, parece que era isso. Deixa eu ver, fala alguma coisa, tipo, recita um poema de Bilac. Tá melhor, gente, vocês me ouvem? Olha a Cris, não, oi, Cris. Dava para ouvir. Cris, obrigado por aparecer aqui. Manda perguntas pra gente, a gente adora perguntas. Mas acho que como estava próximo da blusa, ficava abafadinho. Agora que você tirou, ficou fantástico. Obrigado, viu? Desculpa ter te interrompido. Você estava falando exatamente dos jovens, né? Do perfil de seleção. Exato. No começo a gente foi numa linha de indicações, né? A gente buscou pessoas que pudessem indicar jovens que a gente confiasse para conseguir fazer esse trabalho, para testar se funcionava, né? E depois a gente foi pensar como é que a gente vai selecionar as pessoas que a gente não conhece. E a gente criou um processo super criterioso, assim, que vai desde a checagem de antecedentes criminais
até a forma como a gente avalia não só a capacidade desse jovem de trabalhar a tecnologia com o idoso, mas também a paciência, a empatia, esse perfil um pouco mais cuidadoso, carinhoso, né, que muitas vezes eles precisam. Não é homogêneo, né? A necessidade ela não é homogênea, cada idoso é um idoso, mas assim, eu acho que a gente encontrou um processo que funcionou tão bem que assim, a gente nunca teve nenhum problema sério mesmo, assim, você fala, puxa, essa pessoa foi lá, fez tal coisa. Os nossos jovens só nos dão alegrias, assim, porque eles entenderam a mensagem proposta mais vívida, eles têm uma alegria em prestar esse serviço. Não é só a remuneração, é a causa, né? É o trabalho com causa social, que é uma coisa que essas gerações buscam muito, né? Mais talvez do que a gente buscava, quando a gente tinha a idade deles. Pra gente, né? Sei lá, eu não sei quando você se formou, Danilo. Quando eu me formei como jornalista... Você quer mesmo falar disso? Assim, é obrigatório? Me formei na metade, Oi, assim, segunda metade dos anos 90. Acho que 96 ou 96, 97, acho. Me formei. Eu não me formei muito longe daí. Eu me formei em 2003. E eu queria ser tipo repórter da Globo, assim, né? Queria trabalhar em empresa grande, queria, né? Então não tinha essa coisa, apesar do propósito ser importante para mim, não tinha essa coisa da empresa com propósito. A gente não falava disso, né? Uma coisa mudou tanto. E é tão legal, e eles estão buscando isso, e as empresas eu não sei se estão entregando, né? Então, a gente também, quando criou essa questão do intergeracional, pensou nisso, falou, pô, esses jovens estão buscando trabalho com propósito e estão com tempo disponível, né? E essas pessoas estão precisando. Então, quando você usa a palavra disponível, achei ótimo, porque justamente foi o que a gente identificou. A gente imaginava assim, eu tô com um senhor de 80 anos sozinho em casa a tarde toda, e no andar de baixo tem um jovem a tarde toda sozinho, que já fez a prova, já estudou, já fez não sei o quê, está no andar de baixo do prédio, ele não pode ajudar aquela pessoa. Era esse tipo de conexão que a gente queria fazer, sabe? A oportunidade estava ali, né? Só faltava a ponte. Exato. E aí a gente foi descobrindo outras coisas no meio do caminho, né? Foi descobrindo que precisava treinar, foi descobrindo coisas boas e coisas não tão boas, e foi melhorando o nosso processo. Então hoje acho que está um pouco mais redondo, mas estamos sempre aprendendo, assim, estamos abertos a sugestões sempre. Legal. Engraçado, quando eu pensei, né, em bater esse papo com você, teve muito a ver com a sensibilidade que o tema traz. Hoje eu estudo essa questão geracional desde, acho que 2007 ou 2008, quando eu tomei contato pela primeira vez num trabalho, eu acho que foi para Votorantim, inclusive, que demandaram, aí o sócio majoritário do escritório onde eu trabalhava na época também gostava muito, a gente começou a estudar. E eu me encantei, porque realmente tem uma aplicabilidade grande. Mas eu tenho que reconhecer que o Ivan, que foi o cara que me apresentou para esse tema nessa época, teve também uma sensibilidade grande de nunca falar de choque de gerações, né? A gente no começo ouvia muito essa expressão, precisamos entender as gerações para estudar o choque das gerações. E ele sempre falava em evolução das gerações. Isso ficou muito marcado para mim. Porque a evolução pressupõe que, mesmo que um ultrapasse o outro, ultrapassa para melhor. E a pergunta é, como a gente cria uma base que permite que quem está chegando seja melhor? Então, a gente falava muito desse tipo de métrica. Quem é mais experiente, vou usar aqui a expressão mais vivido, tem algo para dar para quem é mais novo, né, para quem é mais disponível, que esta pessoa não tem. Mas essa pessoa que é mais disponível, que é mais nova, também tem algo para dar que já começa a faltar um pouco para o mais experiente, o mais vivido. E o que a gente falava nessa época? O mais experiente, o mais vivido, tem muita informação, muita, vivência, né, muita experiência, mas a energia dele, às vezes, começa a faltar. E não é energia de vontade, às vezes é uma energia física. O corpo deteriora, a cabeça já está ali com uma quantidade de informação muito maior. Já o indivíduo jovem, que não tem essa informação e essa experiência, e que pode ganhar com o mais experiente, tem energia de sobra. Por que a gente não faz uma troca? Né? Eu lembro dessa expressão, eu te dou aquilo que eu tenho sobrando, né? mas recebo um pouco daquilo que está me faltando e que também está sobrando em você e tal. Só que ouvindo você falar do projeto, me ocorreu uma outra coisa. Não só o mais experiente pode dar um pouco mais de informação e de experiência, mas ele pode dar também um pouco mais de gestão das coisas, de gestão da própria energia. Às vezes a gente é mais jovem, a gente tem muita energia, mas não tem foco.
às vezes não sabe dosar as coisas. E quem tem um pouco mais de vivência vai dizer, filho, filha, não tem nada de errado com a sua energia, só ajusta. E por outro lado, o indivíduo que está mais disponível, ele não tem só energia para dar, ele também tem informação para dar. Só que são novas informações, são informações desse novo mundo. E esse projeto de vocês faz isso acontecer na prática. Porque você fala assim, eu não sei se as empresas estão atentas a essa questão da causa, né, que é tão forte para essas novas gerações. Eu acho que as grandes empresas estão, até porque elas têm acesso a muitos relatórios, muitas pesquisas, e eu já escuto muito discurso. Muito discurso. O que eu não tenho visto muito é a prática. É como tornar isso uma realidade. E o teu projeto torna. O que você ouve desses jovens nesse sentido? Né, de trabalhar com alguma coisa que tenha causa. Teve algum relato que te marcou? Você já ouviu alguma vez algo que um deles tenha dito que você fala, puxa, que pérola, assim, se não pela estética, mas pelo insight que isso traz? Já aconteceu alguma coisa interessante que vale a pena compartilhar nesse projeto? Nossa, tem tanta coisa. Eu até tô vendo aqui o Batata que entrou, atendo a mãe dele na Mais Vívida. Tem tanta gente legal aí. Nossa, tem muita coisa legal. Bom, vou contar a história da Dona Frida, então, Batata, aproveitar Adoro que o Danilo histórias, me adoro perguntou. histórias. Vamos lá. Eu chamo ele de Batata, ele foi meu professor de música. É ainda, né? Vai me bater aqui se eu falar que foi. Ainda é. Boa. Mas o Roberto, né, ele tem uma mãe de 92 anos que mora sozinha. E a Dona Frida é uma pessoa incrível, assim, incrível. Eu não tenho como descrever, sabe? Eu me apeguei até um pouco a ela, assim, porque no começo a gente participava muito das atividades, hoje já não tanto, a gente acaba acompanhando um pouco mais a distância, mas sempre eu vou para campo. Agora na pandemia não foi possível, mas mesmo antes da pandemia, né, a gente acabava sempre se colocando em campo aí para visitar os clientes e tal. E a Dona Frida, ela vamos lá, Batata, me corrija se eu estiver enganada, polonesa, morou em Israel muitos anos e veio para o Brasil numa época de guerra, né? Perdeu alguns familiares na guerra também, é judia. E a gente percebeu que precisava encontrar um jovem que tivesse um pouco o perfil que conectasse com ela, né? Essa história do matchmaking que eu estava falando aqui. E aí o Roberto queria muito apresentar o serviço da Mais Vívida para a mãe e falou várias vezes para mim, poxa, Vivi, eu queria muito que ela conhecesse, acho que vai ajudar muito ela passa muito tempo só com a cuidadora e tal. E ela tá assim super bem, gente, sabe? 92 anos, linda, cabeça ótima. Claro, tem uma dificuldade de mobilidade, assim, mas ela tá super bem. E aí, como é que a gente conseguiu convencer a Frida de que era bacana esse encontro? Foi quando a gente encontrou uma jovem que se chama Dora, né, que faz parte da nossa base, que também é judia e estava planejando uma viagem para Israel, né? E aí ela queria aprender um pouco mais sobre Israel, sobre como que era morar em Israel, e também queria entender melhor coisas ligadas a pontos de crochê. Ela faz crochê, sabe? Os jovens têm essa mania também hoje, né, de uma coisa meio retrô, vintage, não sei qual a palavra aí que se usa, mas eles gostam dessas coisas antigas. Talvez de resgate, né? Resgatar valores. E ela faz, né? Não sei se é crochê ou tricô, e aí, imagina, a Dona Frida vendia os sapatinhos e tudo. E ela tinha um pouco de resistência a receber uma pessoa estranha em casa. E a hora que a gente encontrou essa história em comum, foi muito mais fácil, né, de convencer, e esses encontros começaram a acontecer. E aí uma coisa que me marcou muito foi que depois de muito tempo dentro de casa, porque o marido dela havia falecido, ela estava viúva já há quase 2 anos e se sentindo sozinha demais por isso, sentindo a falta dessa pessoa que morou com ela há tantos anos. Ela não queria muito sair, não queria contato com outras pessoas. Existe um período de luto aí, né? Tava vivendo ainda um pouco luto. E a gente foi entrando muito devagarzinho, sabe, Danilo? Assim, era uma vez a cada 15 dias que a gente fazia visita para ela. E aí não era nem tecnologia, nada. A gente conversava, falava da vida, olhava os álbuns de foto, ela mostrava os trabalhos de crochê / tricô aí dela. Isso acho que foi despertando nela algumas coisas. Ela começou a se arrumar para receber a gente, fazer alguns pratos para servir, bolinho, pão de queijo, suco.
parece uma coisa boba, mas não é, né? Porque aquilo cria um vínculo de novo social na vida dela, né? E aí o que me marcou muito foi o dia que ela virou pra gente e falou assim, então, eu queria conhecer os outros serviços de vocês, me explica aí como funciona, né? Porque era o filho que estava contratando. Me explica mais, eu quero saber mais, eu quero sair, eu quero ver gente, eu quero conhecer, quero aprender coisas novas. E essa energia ela não tinha, sabe, Ana? E aí até quando eu entrei em contato com o Roberto, né, para contar desse episódio, eu falei, olha, a Frida está pedindo para sair, e a gente sabe que ela tem algumas condições de saúde que limitam um pouco as saídas e tal. Ele virou para mim e falou assim, como assim ela está querendo sair? Assim, faz anos que a gente está tentando fazer ela sair, a gente não consegue, né? Então a gente de alguma forma despertou nela a vontade de, eu diria quase de viver assim de novo, né? Porque ela estava um pouco deprimida com a ausência do marido, né? E não é, eu não falo isso de boca cheia não, tá? Não acho que é fácil passar por essa situação, não é... Até porque ela vem de uma situação de mudança de continente, de longa data, fugida da guerra, né? Nós estamos falando aqui de um acúmulo de perdas que culmina agora numa perda muito dramática, numa fase, eu vou chamar de fase terminal aqui apenas pela terminologia, né? Terminal no sentido de que ela está numa fase mais última e ela sabe disso, só que a qualidade disso não precisa ser ruim. Exato, aí que tá. Exatamente esse é o ponto da Mais Vida, né? Da Mais Vívida, que começou com a ideia de chamar Mais Vida até. Porque é isso, a gente quer levar mais vida para essas pessoas num momento em que a sociedade entende que eles não devem viver mais. Não é verdade, entendeu? Olha essa pessoa, né, que estava ali guardadinha ali, querendo talvez fazer um monte de coisa, mas um pouco, né, até com medo de que mundo talvez ela fosse encontrar. Então, essa foi uma coisa que a gente enfrentou. A gente muitas vezes ouve dos nossos anjos o quanto eles estão aprendendo, e isso é muito legal, eles espontaneamente nos dão depoimentos de que têm aprendendo muita coisa. Então, realmente acontece uma troca ali durante os atendimentos, não é uma aula. A Tati está falando aqui que é um projeto lindo, né, e admirável, você vê, porque é um benefício mútuo, né? Muito obrigada, Tati. A gente tem hoje, assim, bastante alegria de estar conseguindo fazer a empresa se manter viva, inclusive no meio dessa pandemia, que foi uma mudança grande. Acho que é até legal, em um momento, talvez, contar, Danilo. A gente, eu não sei se você estava pensando em perguntar isso, a gente, durante a pandemia, teve que fazer uma reviravolta, assim, porque os atendimentos eram todos presenciais, né? Claro. Então, foi interessante também a mudança aí. Eu quero que você fale da mudança, eu só queria pontuar uma coisa, que em algum momento você disse, assim, na história da Dona Frida, aliás, obrigado, Roberto, por permitir, né? Porque ele podia ter entrado no meio da transmissão e falado, não conta nada, obrigado por permitir a gente contar a história da sua mãe. Mas você falou assim, a gente fez alguma coisa, foi alguma expressão assim que você usou com algum advérbio não bem definido. Eu queria tomar a liberdade de definir o que foi que vocês fizeram pela minha ótica, que é alguém que trabalha com desenvolvimento humano, tanto terapeuticamente quanto até ferramentas mais práticas. O que vocês usaram foi um processo de empatia. Curiosamente, eu assisti hoje um vídeo do Simon Sinek, que é um cara que eu gosto muito, um cara que, assim como eu, também trabalha nesse mercado de desenvolvimento humano no mundo organizacional, mas ele tem ali uma espécie de TED que ele fala de empatia. E ele fala de coisas tão simples, ele diz assim, cara, empatia é você perguntar para a pessoa, oi, tá tudo bem com você? Como é que você tá hoje? Mas escutar o que o cara tá te respondendo. Porque a gente tá numa coisa assim, tá, então vamos ensinar a ser empático. Pergunta pra pessoa como ela tá. Então tá bom. Oi, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Legal? Maravilha. Cara, escuta o que ela tá te falando, ela tá te dizendo do bolinho, ela tá te falando do ponto do crochê, ela tá te falando do álbum de fotos. Escuta, pergunta e escuta. Porque quando eu sinto que eu sou escutado, que há um interesse, por isso a história do matching que vocês falaram, é mais importante, além de qualquer questão prática, né, da logística, da geolocalização, etc., mas para garantir que haja uma empatia. Pergunta e escuta. Quando eu sinto que eu estou genuinamente sendo escutado, quando a pessoa tem interesse por mim, a conexão começa. Então, na verdade, aquela energia estava guardada, ela só não estava conseguindo encontrar um ponto de interesse, né? Porque a vida vai seguindo e tal. E aí chegou alguém lá disponível a escutar o que ela tinha a ensinar,
disponível a ensinar aquilo que ela queria aprender e a empatia se estabelece e o ser humano volta a se sentir útil, volta a ter vida, a se sentir vívido, né? Então, acho que tem nome, sim. Para mim, o nome desse movimento chama-se empatia. O que vai permitir um segundo movimento em breve, você já deve estar notando isso em muitos dos garotos e garotas que estão fazendo o trabalho, e eu tenho insistido isso um pouquinho, falei disso em algumas lives, que é a gente dá um passo além da empatia, que é ir para a alteridade. É mais do que perguntar, escutar e se colocar no lugar do outro, é reconhecer a existência do outro. É reconhecer a existência da Dona Frida, com toda a história dela, com todo o sofrimento, mas com toda a vontade de ainda fazer alguma coisa. E quando eu consigo dar ao outro o sinal de que eu reconheço a existência dele, agora a gente está falando aqui realmente de relacionamentos de verdade, né? Então, seus garotos e garotas vão desenvolver mais do que empatia. Eles vão desenvolver alteridade nesse trabalho. Não conhecia esse nome, que ótimo. Nem eu, conheci há pouco tempo também. Bonito, né? Mas como é que vocês estão fazendo nesse mundo virtual? Porque se o grande objetivo, muitas vezes, desculpa se eu vou ser reducionista, é, por exemplo, ensinar uma pessoa mais vivida a mexer no celular, mexer com a internet, etc., no momento onde você não pode ir fisicamente, como é que você ensina ele a usar uma coisa que é o próprio canal que ele vai ter que usar agora? Quer dizer, que malabarismo que vocês fizeram? Nem me fale. Nem me fale. Vou contar no começo da história, tá? Quando estourou a pandemia... Seu microfone ficou um pouquinho atrás da blusa. Obrigado, Vivi. Quando começou... Imagina, quando começou a pandemia e essa história do vai ter isolamento, não vai ter isolamento, como é que vai ser e tal, a gente se reuniu muito rápido, né? Os 3 sócios. Bom, agora fomos pegos, né? Pensamos. Porque a gente não vai poder entrar na casa das pessoas. Eles são um grupo de risco, né? Total. E era isso que a gente fazia. A gente ia até a casa das pessoas. Não vou te dizer que a gente nunca pensou em fazer remoto. A gente pensou algumas vezes em fazer o remoto, Daniel. Mas a gente achava que era um pouco cedo. Né? Claro. Não era o momento. Porque se você for pensar assim, que eu atendo pessoas acima de 65 anos, a minha mãe tem 59 para 60 e já usa Facebook, WhatsApp super bem, talvez daqui a alguns anos ela vai continuar digitalizada. Então, não sei também, talvez a relevância mude, sabe? Ou a necessidade dela passe a ser outra. Então a gente pensou, pô, se a pessoa vai estar digitalizada, ela também vai conseguir entrar numa internet para poder conversar com uma pessoa e tal, como hoje as pessoas estão fazendo. Só que a gente achava que isso era um pouco mais para frente, não achava que era agora, sabe? Quando eclodiu toda a história da pandemia, a gente se reuniu e falou isso, né? Falou, bom, fomos pegos, o que a gente faz? E a primeira decisão que a gente tomou foi, vamos olhar para o que o nosso cliente está sentindo. O que ele está sentindo? Bom, ele vai ter dificuldade de sair para ir no mercado, fazer compras básicas, vai ter necessidade de comprar remédio, vai ter uma dificuldade imensa de falar com a família, vai sentir falta da família. A gente foi listando essas coisas. Que no meio de tudo isso vem o medo, né? E aí a gente olhou para isso tudo e falou assim, a gente consegue fazer isso? Pensamos, bom, com a base de anjos que a gente tem hoje a gente consegue, mas se aumentar muito a necessidade rápido por conta da pandemia, talvez a gente precise de mais pessoas. A gente resolveu lançar todos os nossos serviços por um período gratuitamente, de forma remota, e adicionamos o serviço de entrega de remedicação, buscar remédio, tal, em farmácia. E aí a geolocalização se tornava fundamental, né? Fundamental aí. Inclusive porque as pessoas que moram perto não querem ficar muito tempo na rua, né? As que morassem longe não iam querer fazer as compras, né? Então, farmácia, supermercado e feira era um serviço de levar as compras, né, para as pessoas. Era não, porque ainda está acontecendo. O outro era companhia por telefone, né? E o outro era ensinar a mexer, não necessariamente na tecnologia, mas assim, nos aplicativos de delivery, as coisas que eles mais precisariam nesse momento. Baixar o aplicativo do plano de saúde para consultar hospitais conveniados, esse tipo de coisa. Informação do Ministério da Saúde. E aí a gente começou a divulgar isso. E o negócio fez, bum, estourou. Porque a gente ofereceu de graça e teve 3 razões pelas quais a gente ofereceu de graça. Vou tentar lembrar todas. A primeira eles vão precisar muito e não é hora de cobrar, né? É um grupo de risco extremamente alto, né? E que vai precisar muito de ajuda. E a gente não pode deixar o nosso público principal, nosso cliente principal na mão nesse momento. Essa foi
Esse foi o meu primeiro pensamento. Segundo pensamento, a gente não sabe ainda fazer remoto. A gente nunca fez. A gente faz tudo na casa, é tudo presencial. A gente entende que o olho no olho é fundamental para eles. Então a gente precisa aprender com isso. Então, se a gente também fizer de graça, a gente gera mais atendimento e consegue entender rápido onde que a gente pode acertar ou errar, né? E tinha um terceiro ponto, que era olhar para os nossos clientes e oferecer algo que fosse relevante naquele momento, que eram esses serviços adicionais que não estavam sendo prestados antes, né? Quando a gente tomou essa decisão e começou a lançar a campanha de voluntariado dentro da Mais Vívida, houve muito cadastro, a gente atendeu muita gente, e do Brasil inteiro. Então as fronteiras simplesmente sumiram nesse momento, né? Sumiram. Perderam o sentido. A geolocalização era importante no caso de entrega de medicamentos, feiras, supermercados, mas para o restante não importava. Mas bastava que existisse um cliente e um voluntário próximo, que pronto, você já conseguia fazer isso acontecer em qualquer lugar do mundo. E também, não só isso, né? Assim, a companhia por telefone você faz de qualquer distância, né? Você faz de qualquer maneira. Justo. Claro que às vezes é legal você falar com uma pessoa que tem um sotaque da sua região. O Brasil tem muitas culturas, né? Um carioca falar com um carioca, um nordestino falar com um nordestino. Mas por que também ser só assim, né? Não precisa, né? E aí a gente começou a ter muito trabalho. O trabalho triplicou do que a gente tinha antes. E aí aí bateu aquele desespero, né? E agora, como é que a gente vai fazer? Muita gente, muitas pessoas para falar, mas tá dando certo, é isso que a gente tem que fazer. E aí a gente começou a juntar mais pessoas, cadastramos em torno de 400 voluntários, atendemos mais de 150 idosos, a coisa foi crescendo. E aí, hoje, em que momento nós estamos, né? Aprendemos muito com esse processo, né? E começamos a olhar agora para os nossos serviços e falar, bom, e agora? Se a gente quiser voltar a fazer o que a gente fazia, normal, né? Atender os clientes, tudo, cobrando bonitinho, porque tem um valor esse trabalho, né? Mas de forma remota. Aí a gente trabalhou num piloto de 2 ou 3 semanas, chegou em algumas conclusões, montamos um serviço que funciona da seguinte forma. O primeiro contato com o anjo é sempre no meio que é mais confortável para esse cliente. Telefone, WhatsApp, telefone fixo. O que a gente pergunta para o cliente isso, assim, o que você está acostumado a usar? Eu uso telefone, tá bom. É no telefone que o anjo vai te ligar. Dá aqui o número. Exato, porque você precisa abrir a porta, né, de uma forma que seja confortável para eles. Se você já entrar com a tecnologia no primeiro encontro, o cara vai, não, mas eu não sei fazer isso, eu vou quebrar, não vou saber mexer, eu vou errar, então não quero, não vou fazer. Já cria uma resistência, né? Uma crença limitante. Exato. Então a gente faz um primeiro encontro no meio mais conveniente para a pessoa. A gente quebrou um paradigma grande nisso, porque antes a gente não dava o telefone dos clientes para os anjos, agora a gente acaba fazendo essa ponte. Não tivemos nenhum problema até agora, mas antigamente isso não acontecia, né? E aí, quando acontece o primeiro contato, o anjo ele faz 2 trabalhos nesse primeiro contato. Uma entrevista exploratória, que a gente chama, que é uma conversa de oi, como você está? Como você está se sentindo isolado? O que está sendo mais difícil para você? Como eu estou me sentindo? Porque eu acho que é muito importante você falar sobre você para que a pessoa fale sobre ela, né? E essa troca, né? Não tem nenhuma coisa... Ele não tem uma missão, assim, de, tipo, ensinar alguma coisa, fazer alguma coisa. Ele só vai se Num primeiro momento, é reconhecer a existência mútua. Essa alteridade, talvez, que você falou, né? Alteridade, né? E aí, faltando de 15 a 30 minutos para o final da ligação, do contato, ele apresenta uma tecnologia de conversa por videoconferência. A gente estava usando o Zoom, agora a gente tem uma tecnologia que a gente contratou, que é o White Label, que vai ser nossa, assim. Na verdade, não é nossa a tecnologia, mas ela é vamos dizer assim, ela leva o selo da Mais Vívida, mas é uma coisa que foi feita sob medida para a gente e pensada para esse público também. Então, a sala lá vai ter o nome da pessoa, ela consegue clicar na sala e reconhecer que aquela é a sala dela, e todo dia ela pode entrar na sala dela. E dá para ser usado pelo celular também, não precisa de um notebook. Dá para ser usado pelo celular, não precisa do computador, não precisa de aplicativo, não precisa baixar nada, é uma coisa bem prática. Mas no começo a gente estava fazendo assim, então aí chegava o final da ligação, ele apresentava o Zoom, explicava o que era,
era enviado o link do Zoom para ele via e-mail para o computador, se a pessoa tem um computador, para ele acessar o Zoom via computador e poder no celular. Então, assim, quando você falou de ensinar tecnologia usando a tecnologia, o que é fundamental? Primeiro, estabelecer vínculo, né? Então, assim, a gente consegue estabelecer esse vínculo. Segundo, apresentar essa coisa nova e ver como que a pessoa se sente com aquilo. E aí, em terceiro, seria muito mais proveitoso quando o cliente tem 2 telas em casa. E não é todo mundo, né? Claro. O aproveitamento é muito melhor. Porque o que acontece? O computador vira como se fosse o anjo na casa dele, né? De frente para ele naquele momento. Né? Então, ele conversa com a pessoa pelo computador. E no celular, ele pode ir fazendo as coisas, tirando as dúvidas do dia a dia. Né? Praticando, né, aquilo que está sendo ensinado, né? Exato. Então, o primeiro encontro, ele quase não tem conteúdo, vamos dizer assim, mas tem muito conteúdo ao mesmo tempo importante para estabelecer o vínculo, né? É engraçado ouvir você falando isso. Vou aqui tomar a liberdade de fazer um apanhado aqui do que a gente chama de gerações, no sentido de classificar, né, essas gerações. E lembrando que essa classificação ela é dada de maneira por período, né, por momentos, por anos, né, baseado no calendário, mas não é exatamente o ano do calendário que importa, e sim o contexto social que está envolvido. Tanto que hoje a gente diz que a geração que provavelmente está aí presente, mais antiga, é o que se chama de geração veteranos. Quem são os veteranos? São os nascidos ali, basicamente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ali a década de 20, até o início da Segunda Guerra Mundial. Então, pessoas que hoje têm aí os seus 80 e tantos até 100 anos, 105. Claro que a gente tem pessoas com 110 anos hoje vivas, mas elas ainda são estatisticamente muito poucas, né? E acho que praticamente que eu saiba, nenhuma delas está ativamente no comando de nenhuma organização, pensando tanto organizações públicas quanto privadas, grandes ou pequenas. Então, veteranos a gente ainda tem. A gente tem líderes aí hoje, profissionais, respeitados em várias áreas, na área médica, etc., com 85, 90 anos. Bom, a dona Frida tem 92. Então, a dona Frida é da geração que a gente chama simbolicamente os veteranos. A minha avó tem 93, 92 ou 93? Depois, dona Maria, me avisa aí quantos anos a senhora tem. Às vezes, dona Maria assiste aqui as nossas lives. Olha que legal, há pouquíssimo tempo ela não gostava de celular. Ela foi mexer em celular depois que meu avô faleceu o ano passado. Porque aí ela foi vendo que não era tão difícil, enfim. Então eles são veteranos. A geração veterana nasceu em que período? Período de profunda escassez. Nós temos 2 entre guerras, né? A gente tem um período entre guerras, né? Nasceram depois de uma guerra, mas muitos logo depois que nasceram já eclodiu outra guerra. Quebra da Bolsa de Nova York em 29, que afeta toda a economia do mundo ocidental, especialmente. Então, quer dizer, é um período de escassez. Para esses caras, eu tenho uma história muito legal que eu conto dos veteranos, a casca de ovo que sobra depois que eles fazem o bolo não pode ser jogada fora, porque ela é usada como adubo para as plantinhas. E uma vez eu falei para minha avó, eu cheguei na casa dela, ela morava na Vila Prudente, em São Paulo, estava cheia de casca de ovo assim na pia, minha avó portuguesa adora fazer bolos, e eu lembro de perguntar para ela, porque confesso que tinha um cheiro forte ali do ovo, né? Falei, vó, um monte de casca de ovo. Não, é para as minhas plantinhas. E eu virei para ela, eu não sei se foi exatamente isso que ela falou, mas é romanticamente assim que eu conto a história. E eu virei para ela e falei assim, avó, mas pelo amor de Deus, joga isso fora, né? Um saco de adubo custa o quê? R$5. E ela virou para mim e falou assim, R$5? E aí meio que cai a ficha. Você falou assim, peraí, R$5 para mim é diferente para ela, e não é nem só pela questão monetária, é por o que aquilo significa em termos de dureza de conquista, né? Como foi difícil para ela conquistar R$5 naquele período, imigrante, né? Mesmo antes de imigrar para o Brasil, ela veio já com um filho nas costas, meu pai, que era recém-nascido e tal. Bom, aí vem os baby boomers, que simbolicamente a gente diz que são os nascidos no período logo após a Segunda Guerra Mundial, até meados da década de 60, quando o mundo passa a ser globalizado, as economias estão todas juntas, e aí a gente começa a sofrer os processos de downsizing nas empresas, que é o quê? Corte de pessoal, melhoria de eficiência, chegada da tecnologia, mas perda de posições nas empresas. E muita gente é mandada embora. Então aquela geração que reconstruiu o mundo no pós-guerra, ela enfrenta a realidade em algum momento. Então muitos tinham aquele sonho de um mundo mais livre, etc., mas tiveram que se defrontar com a realidade. Mas eles mudaram a cara do mundo com novas músicas como rock and roll,
Rock and roll é um fenômeno da geração baby boomer. Elvis Presley ali na metade dos anos 50, Beatles, Rolling Stones e toda a galera, Little Richards e por aí vai, no final dos anos 50 para começo dos anos 60. Então, quer dizer, são os primeiros baby boomers ali com 20 anos revolucionando e a cultura dos hippies e depois a questão do amor livre, até a gente chegar na geração X, que são os nascidos, portanto, da metade da década de 60 até o começo dos anos 80, e de novo, não é o calendário que manda, mas é o contexto social. O que tem de diferente nessa época? A tecnologia realmente chegando nos lares. Começando a chegar cada vez mais a televisão como um item fundamental, as geladeiras se tornando algo natural nas casas, depois você vai ter, num segundo momento, a chegada dos notebooks e tal. Só que é uma geração que foi criada pelo baby boomer, né? Que roeu muito o osso para conseguir as coisas. Ele vai exigir que essa geração roa, mas também vai oferecer muita coisa. Então a gente diz que enquanto o baby boomer ele tem uma coisa muito forte nos valores, né? E você realmente fazer valer acontecer, a geração X, que é um pouco a minha geração, e eu estou generalizando aqui, tem uma coisa meio assim, cara, eu vivo para trabalhar. Não, eu trabalho para viver, mas eu não vivo para trabalhar. Se você me paga bem, eu dou o meu sangue. Se você não me paga bem, eu tô fora. É uma galera que quer dinheiro, é a galera do overnight, que virava à noite, quando, né, a Bolsa de Tóquio abria, ele estava acordado para já fazer os primeiros negócios, ganhar dinheiro. Aí chega a geração X a partir dos anos 80. E aí é um momento onde a tecnologia não só é presente, como ela conecta. Aí vem a chegada do celular, o telefone passa a ser também um item, primeiro o telefone, né? Passa a ser um item mais comum nas casas, depois o celular, e depois a chegada da internet. A internet é ali do começo dos anos 90. Essa turma vai querer uma coisa muito mais ágil, e as empresas demoraram para perceber isso. Tanto que eu lembro que quando se recrutava um garoto da geração Y, e ele chegava dizendo, beleza, dá para em 2 anos ser gerente? A gente deve dizer, nossa, que idiota, né? E tal. Mas é porque o mundo dele foi assim. E-mail, não tem que escrever carta, pôr o selo e levar no correio ou pôr na caixinha. E-mail, eu mando, chegou. Você imagina então, quando vem depois a geração Z, que a gente chama simbolicamente os nascidos depois do ataque do 11 de setembro, que é uma geração que vive um mundo totalmente interligado. Um avião que ataca um prédio, um desastre, no sul de uma ilha, na extrema costa leste do continente norte-americano, para os aeroportos do mundo inteiro, derruba as bolsas de valores do mundo inteiro, e aí a gente passa também a viver um mundo não só mais assustado, mas um mundo cada vez mais etéreo. Porque a tecnologia agora, inclusive, perde a sua necessidade de transporte físico. Eu não preciso mais do dispositivo CD ou LP, colocando num tocador de CD ou numa vitrola para ouvir a música. Na verdade, eu ouço a música na nuvem. Eu não preciso nem ter um dispositivo. Me empresta o seu celular, que eu ouço a minha música que está lá no meu canal do Spotify ou do que quer que seja. Tanto que o Zygmunt Bauman, que falou muito de um conceito chamado sociedade líquida, eu, no último livro que eu lancei, o Arqueólogos do Futuro, eu falo, esqueça, sociedade líquida evaporou. A gente vive tempos etéreos, de éter. O éter é um líquido que você passa na pele e ele evapora a quantos graus? 35 graus. O nosso corpo humano tem 36,5, ele evapora muito rápido, mas ele inebria, igual a gente ficar nos stories, por exemplo, do Instagram. Vai embora em 24 horas e você fica vivendo a vida dos outros, mas é tudo muito fugidio até chegar nessa geração pós-Covid. Olha só que legal a gente olhar para isso, não só com a cabeça do calendário, do ano tal ao ano tal. O ano não importa, importa entender o contexto e que valores isso gerou. Então, para a dona Frida, que a gente vai chamar simbolicamente de uma integrante da geração veteranos, mas que viveu num período de escassez, a ponto de ela ter que mudar de continente para buscar uma vida melhor, sendo muitas vezes até perseguida pela escolha religiosa dela. Isso acontece até hoje, mas naquela época era muito pior, porque não tinha nem o Glassdoor para a gente ir lá e falar, a empresa que eu trabalho me discrimina. Não tinha WhatsApp para eu mandar para todo o meu grupo. Gente, olha que absurdo o que falaram. Como é que eu gravava o que falaram? E hoje que a gente vai e cria um blog para denunciar as coisas. Que a gente pode falar mal de um presidente, de uma presidente, não importa quem seja, e a gente pode. Tem canais para falar, né? Se estamos certos ou errados, vamos depois arcar com as consequências. Mas a gente pode falar. É outro mundo, né, Vivi? A gente precisa compreender isso para
conectar essas gerações e entender que a gente vive uma época que eu chamo de o fim da excentricidade das bisavós. Porque hoje em dia ter uma bisavó já não é nada muito excêntrico. Eu conheci minha bisavó por 3, 4 anos, acho que ela faleceu, eu tinha 3 anos. Eu tenho uma memória, assim, muito... Sei que ela existiu. Os meus filhos, o meu filho mais velho tem quase 11, ele conheceu um bisavô e convive até hoje com uma bisavó. Que loucura, né? Nós temos 6 gerações ao mesmo tempo. A minha bisavó, que é uma veterana, a minha mãe e o meu pai, a minha avó, perdão, que é uma veterana, a minha mãe e o meu pai, que já são da geração Baby Boomer, eu que sou da geração X, e aí vem uma coisa interessante também para provocar você. Há um salto. A geração X adiou, não todos, claro, mas muitos adiaram a maternidade e a paternidade. Aquela coisa de eu tenho que ter filho logo depois de casar, essa geração quebrou essa métrica. Primeiro, eu nem sei se eu preciso casar para ficar junto. E aí, eu não sou pai de filhos da geração seguinte. Os meus filhos não são da geração Y, eles são da geração Z. E agora, os mais novinhos da família, a gente teve um nascimento recente na família, minha irmã está grávida, vai vir o Noah, teve também o meu sobrinho agora há pouco, o Joaquim, eles já são da geração Z, mas o Noah já vai ser simbolicamente da geração pós-Covid. Ele vai viver num mundo que não sabe o que é sair por aí sem a preocupação, né, da higiene. Como é que a gente conecta essa turma sem respeitar esses valores todos? Não, uma loucura mesmo. Eu acho que tem uma coisa interessante aí no que você trouxe, Danilo, em relação ao que você estava até falando no início, de trabalhar as habilidades dos jovens enquanto eles estão em atendimento com essas pessoas de mais idade, né? Uma coisa que a gente percebe muito é que o jovem chega na casa desse idoso muito acelerado, né? O ritmo dele é outro, né? E o idoso, ele tá, né? Não, vamos lá, vamos com calma, tal. E a gente conversa muito com eles sobre isso nos treinamentos, né? Da importância de desacelerar a hora que chega ali. Porque se você não desacelerar, você não conecta com a pessoa, porque a pessoa está em outro ritmo dentro da casa dela, ali, seja online ou seja presencial, né? Então, eu vejo um benefício muito grande na conexão entre gerações nesse momento, por essa razão, porque você começa a educar um pouco esse jovem também para a diversidade que ele vai encontrar à frente dele, né? Que não é só a que existe hoje, é o que vai vir, né, depois. E em relação a, mais ou menos, a forma como eles veem esse trabalho, eu já estava falando do monetário aí antes, tal, acho que vale a pena comentar um pouco disso. A gente não seleciona pessoas que demonstrem estar vindo apenas pelo interesse monetário. A gente seleciona jovens que queiram trabalhar com a causa idosa, que sintam necessidade de se conectar com esse público, ou porque perderam o avô, ou porque sentiram falta dos avós que já viajaram, ou moram em outra cidade. Ele viveu na infância dele uma presença muito grande de avô, de bisavó, ou está vivendo, e isso é muito presente para ele. Então ele quer exercitar isso. Muitas vezes ele cuidou de avô e avó também, porque a mãe não conseguiu ajudar. Então a gente faz essas perguntas na entrevista, a gente avalia o perfil e acaba que a gente percebe um pouco essa coincidência entre... Tem um pequeno padrão aí no perfil dos jovens que entram, né? Não é nem tanto a faixa etária ou a questão da idade, é um pouco essa experiência de vida, né? Que não é uma experiência profissional, é o contato que ele teve com idosos ou não, e isso provocou nele como pessoa, hoje, em quem ele é, né? E eu estava até lembrando, eu ia fazer um outro comentário na hora que você estava falando dessa questão das gerações, né? Eu acho que vale a pena trazer um outro ponto também, que eu não sei como é que a gente está de tempo. Tem mais 5 minutos ainda, dá pra gente fechar bem. Vou só fechar isso daí. Tem uma coisa muito legal para trazer, não sei se vocês já ouviram falar na geração sanduíche, né? O que acontece, uma parte dessa, eu acho que o que você trouxe como X, ou talvez Baby Boomer, acho que mais até Baby Boomer, são as pessoas que agora estão tendo menos filhos, ou tendo filhos mais tarde, e que estão totalmente imersas na carreira e dedicadas ao trabalho. Então, o que acontece com essas pessoas é que elas têm muito pouco tempo para cuidar de si,
e muito pouco tempo também para cuidar dos pais. E não tem muitas pessoas para ajudar, porque os filhos, assim, a média de filhos no Brasil, segundo o IBGE, acho que está em 1,3, 1,4. Despencou em 70 anos, né? Então é isso, tipo, eu tenho um filho só, que está ocupado com alguma coisa, o meu pai e a minha mãe estão em casa sozinhos e eu tenho que trabalhar. Então eu estou ensanduichado por essas demandas, por essa pressão. Acho que muitos dos que estão assistindo a gente aqui, que estão nessa geração, devem sentir isso. Tem que fazer o dinheiro, tem que fazer render a vida para pagar as contas, mas meu pai e minha mãe estão sozinhos. Quanto tempo eu estou dedicando a eles? Né? Então a gente também entra nessa hora como um pilar de solução, né? Onde a gente resolve não só a dor do idoso e do jovem, que muitas vezes pode estar desempregado e buscando um trabalho com causa social, mas desse familiar que sente essa culpa, né, nesse momento e não tem como solucionar. E aí, se o pai chegou numa idade que ele não tem ocupação, ele vai lá e coloca um cuidador, né? Nada contra a profissão de cuidador, são serviços complementares aos nossos, mas o cuidador não oferece essa criação de vínculo. Ele entra com um olhar de saúde, de tratamento, claro. De proteção, né? De higiene básica, de alimentação. E se essa pessoa ainda se alimenta sozinha e faz as coisas sozinha, o que esse cuidador vai fazer? Os dois vão ficar vendo televisão, talvez juntos, não tem uma atividade ali proposta. Eu acho que você já está vendendo serviço aqui, já tem gente falando essa bendita culpa, né, total e tal. É isso, gente, assim, quando a gente apresenta Mais Livre nas empresas e onde a gente vai, às vezes, dar um pitch, uma palestra, a gente traz muito essa questão porque as pessoas se identificam com isso, existe essa culpa mesmo, né? Eu vivi isso na minha família, na minha casa, minha mãe. Eu sentia culpa, às vezes, de não ir visitar minha avó quando eu queria fazer outras coisas, né? Então, a culpa, ela está aí, ela é fator também de decisão de compra, muitas vezes, né? Então é isso, assim, é um negócio sim, mas é um negócio social e que faz da intergeracionalidade, que é assim que a gente chama, um benefício na hora que essa prática está acontecendo, do encontro, né? Eu beneficio o jovem e beneficio a pessoa que está recebendo o serviço. As duas pontas são beneficiadas. Gostei muito dessa palavra, intergeracionalidade. A Crislane comentou aqui, poxa, talvez a gente nem precise enfatizar tanto essa questão de qual geração o indivíduo está categorizado, e sim a gente seguir o curso de fluidez da vida. E aí, para a gente fechando aqui, eu queria só falar que eu acho que, de novo, como tantas vezes a gente tem visto aqui nas lives que a gente faz e coisas que a gente estuda, o equilíbrio é fundamental, né? Se a gente categoriza demais essa coisa mesmo, ele é um baby boomer, pronto, já estou rotulando. Outro dia eu falava com uma menina, uma cliente minha da psicanálise, e aí ela faz algum comentário, tipo, porque não sei o que lá, você... Mas ela fez até brincando mesmo, e tava claro que tinha um contexto de brincadeira. Você é hétero, não sei o que. Eu falei, mas por que diabos tem que me chamar de hétero? Isso não me define, porra. Aí ela riu e tal, eu tô brincando, eu sei e tal. Mas é isso, é o rótulo. Então, o rótulo é perigoso. Por outro lado, no caso das gerações, ele ajuda a gente a lembrar qual é o contexto do valor daquele indivíduo. Mas, se eu só categorizo e esqueço de reconhecer a fluidez da vida, talvez fique chato. E aí o Simon Sinek falou uma coisa no vídeo também que eu gostei muito, que ele disse assim, a despeito da gente querer dizer o jovem ou não sei o quê, não tem o eles, é todo mundo ser humano. Né? E parece tão básico e tão óbvio falar isso, mas não é óbvio, né, Vivi? Precisa fazer essa intergeracionalidade. Adorei a expressão, vou usar. Vivi, dá pra gente ficar mais uns 2 dias aqui conversando, mas tem a limitação do tempo. O tempo vai encerrar. Porque gera uma disciplina. Mas queria te pedir para ir rapidinho, a gente tem mais um minutinho, te agradecer e pedir para você fazer um fechamento aí. Como é que você vê tudo isso e qual é a grande mensagem que fica? Obrigada a você, Danilo. Eu queria deixar uma mensagem para todos que estão nos assistindo, para quando a gente conhecer uma pessoa de idade, ou se tiver uma pessoa de idade na família, que tenha, sei lá, 89, 90 anos, não importa, não assuma a idade dessa pessoa como sinônimo de incapacidade. Né? A idade para a gente na Mais Livre não quer dizer nada. A gente atende idosos de 60 a 99 anos, com capacidades totalmente distintas, e tem senhoras de 99 anos aprendendo a mexer no iPhone, e é lindo ver isso. Então a gente acha que está partindo de premissas na sociedade que não condizem com a realidade. Então, vamos ter cuidado com os preconceitos formados em relação à idade, né, e não vamos homogeneizar todo mundo. É o que o Danilo acabou de falar. Ser humano já pressupõe uma variável, né? Show.
uma coisa diferente, É único, singular né? daquela É isso aí. pessoa. Uma Precisaríamos coisa de única, 7 bilhões né? e meio de classificações. Um É isso beijo, meu aí, anjo. Obrigado gente. pelo privilégio. Obrigado, Obrigada. gente. Valeu, Obrigada fiquem pelo com Deus. espaço, obrigada por todo mundo que Tamo ficou com a junto. gente até agora.